aí, cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o dia favorito de muitos, porque a sexta-feira nunca decepciona. Ontem, uma pesquisa mostra que Lula chegou em seu pior momento, talvez em toda a sua história. Estamos aí nos aproximando, né, cada vez mais perto do fim da era Lula. E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai olhar para trás e vai colocar o Lula no lugar que ele merece na história. Só que, obviamente, o dia não se resumiu só a isso. Ontem também tivemos uma revelação, assim, impagável da Daniela Lima, dos bastidores, das reuniões das pessoas mais poderosas deste mundo. Já a Natuza Neri, eu acho que ela falou mais do que ela deveria. Ela pinta um cenário que fica cada vez mais claro que só existe um caminho para a democracia, que é a vitória ampla do lulismo, ou de pelo menos pessoas 100% alinhadas com o Estado Democrático de Direito. Ela pinta, inclusive, o Centrão como parte do problema e isso passa pelo Judiciário. Aí vamos falar bastante ainda sobre a questão da regulamentação das redes, umas coisas que saíram ao longo do dia de ontem, falar do governo Lula, algumas confusões, o descaso com o BPC, com o INSS. E aí, o flautista de Genebra atacou, deu bote. 3 notas aí sobre confusões internacionais. O flautista de Genebra, que inclusive segue em Nova York. O cara tem muito dinheiro, viu? Pra estar em Genebra e Nova York, só sai de um lugar pro outro. Essa ponte aérea aí não é barata, né? Quem sabe um dia a gente também trabalha no UOL para ter, né, todas as regalias que o Jamil Chad tem. Na segunda parte, a gente começa falando de eleição pra gente falar de Brasil. E os problemas que o Brasil enfrenta, que eu acho que tem que ter, né, sangue no olho para poder enfrentar. Igual aí o Jair, o Eduardo. E tem mais umas coisinhas pra gente falar. E principalmente o final, a gente vai seguir por um caminho que eu acho que, enfim, né, vocês não esperam. Então, vamos começar, que tem muita coisa. A introdução ficou longa. Ai, eu fico feliz e triste, né? Feliz, por um lado, pelo número, já é um número considerável, mas ao mesmo tempo ainda fico meio triste de saber que 1/3 dos brasileiros ainda acreditam na campanha da picanha com cerveja. É como se a gente tivesse 1/3 de pessoas que estão desconectadas do mundo real. Porque não tem como levar a sério a promessa do Lula, né, gente? Nesse ponto do campeonato, depois de tudo que já aconteceu ao longo do governo. Como é que alguém ainda acredita, rapaz? Que a picanha vai chegar aqui. Vai chegar que hora, gente? Que hora que vai chegar a picanha? Mas beleza, né? Vida que segue. Cada um acredita no que quiser. Mas tá ali. 61%. A avaliação positiva de Lula é 23,9%. O menor índice do mandato. Apenas, quer dizer, menos de 1, né? A cada 4 pessoas vem o Lula de forma positiva. Parabéns aí, viu, Lula? Realmente, você conseguiu o grande feito. Vai entrar para a história como, né, um dos maiores males que, né, abateu o Brasil. Aí veja só. Diante desse caos que o Lula vem enfrentando, essa crise de popularidade, você olha, vê as falas do Lula, inclusive a viagem que ele fez lá, né, na China, junto com a Janja, pedir ajudinha da turma do TikTok, na verdade da China, usando o TikTok como exemplo para dar aquela controlada nas redes sociais, que ele não gosta. E muito se levanta, né, alguns questionamentos de que a censura, em parte, pode ter como pano de fundo ajudar o PT. Porque se ninguém pode falar nada, ninguém pode reclamar. E aí só sobra a Globo e a mídia amiga para vender narrativa dia sim, dia também, o tempo inteiro, e tentar aliviar pro lado do Lula. E aí quando você vê um posicionamento desse da Gleisi Hoffmann, que vem na mesma linha aí da AGU, você vê que só o PT, e o PSOL também, né? Mas você vê que outros partidos, por exemplo, PSB, um partido de esquerda, não tenho nenhum tipo de simpatia mesmo, assim, 0/0/0, até porque o partido da Tabata é o partido do Geraldo Alckmin, né, o Siqueira, do João Campos, aí da turma das Bets, não dá pra ter nenhum tipo de apreço. Mas você não vê essa campanha, sabe, vigorosa pela regulamentação das redes, inclusive pela via judicial. É o PT e o PSOL. E ainda mais do que o PSOL, o PT. O PT, assim, tá no DNA do PT. O DNA do PT é isso. E aí, Gleisi pega, coloca no colo e fala, é nosso, é nosso. Essa decisão, né, é nossa. Corajosa e necessária. A decisão é do Supremo. Aí você vê isso, vê o governo derretendo,
vê toda a necessidade do que o Lula vem falando, né? Você fica pensando, eita, será que o PT quer censurar as pessoas para ver se alivia um pouco pro Lula em 2026? Nosso amigo da tropa, fiz até a carteirinha da tropa já, viu? Fiz a carteirinha da tropa, começar a distribuir daqui a alguns dias. Danilo, nosso companheiro da tropa, vindo diretamente da esquerda, fala assim, ó. Sobre a decisão do Supremo que das Big Techs o poder de determinar o que pode ou não ser dito. Parabéns, esquerda brasileira. Oxalá você tivesse o mesmo empenho pelo desenvolvimento do país, a luta salarial e outras cocitas com as quais vocês, né, deveriam se ocupar. Todo o empenho que a gente vê o PT se debruçando, colocando em torno da questão de regulamentação das redes e empenho para aumentar os impostos, a gente não vê nas questões sociais, nas questões trabalhistas. Pelo menos é isso que a esquerda dizia que ela se preocupava. E aí, veja só, esse é um assunto aqui importante, e eu acho que é um assunto que, inclusive, deveria ganhar um pouco mais de destaque, porque, gente, isso aqui envolve as pessoas mais necessitadas do país. E como esse pessoal, né, não tem grande expressividade institucional, não tem organização, não tem idade de classe, não tem ninguém que faz lobby por eles, normalmente, né, são presas fáceis. Governo Lula, matéria da Folha de São Paulo, governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear alta de gastos com benefícios. Segurar, não, aguenta aí, não deixa não. Rapaz, Lula foi eleito falando que ia zerar a fila. Agora tá segurando a fila. Cadê? Gente, olha o empenho do Lula para regulamentar as redes sociais. Olha o empenho do Lula para aumentar impostos. Não é que o Lula não tá se empenhando em resolver a questão do INSS. A Folha de São Paulo tá falando que o governo está agindo ativamente para atrasar a situação. Aí você vai lendo e a coisa vai ficando pior. O governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear a alta de gastos com benefícios previdenciários e assistenciais. Dá até uma pausa aí com a coisa. Essa aqui é a típica matéria que eu acho que vale a pena você ter com você para conversar com as pessoas que você conhece. Porque todo mundo aí pode ter um parente que está proximamente se aposentar, conhece uma pessoa na situação, sabe? A questão é séria. Sob a orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou o programa de enfrentamento à fila, que paga bônus aos servidores pela análise extra de requerimentos para priorizar, veja só, processos de revisão de benefícios ou apuração de irregularidade no segundo semestre de 2024. Em vez de colocar o empenho para todo mundo aí que está esperando na fila acelerar, isso é um negócio rápido? Não, não é o empenho para isso. O empenho é averigua isso, não tem ninguém que pode tirar. Vê se não tem ninguém que está recebendo algum benefício que não deve. Olha o foco do governo. A ordem de preferência consta em ofícios do INSS obtidos pela Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. A reportagem confirmou com 3 pessoas envolvidas nas tratativas que a priorização das revisões teve como objetivo desacelerar o avanço dos gastos no curto prazo. Olha a motivação. Seres humanos necessitados, que eu acho que ninguém está indo para o INSS à toa, ou o cara está necessitado, ou é porque ele tem direito. Aí você enxerga essas pessoas como gasto. Lula, painho. É gravíssimo o que a Folha de São Paulo está revelando. Um desses documentos afirma que as ações para reduzir as filas precisaram de enérgica moderação, dada a prevalência do cenário de restrição orçamentária. Vocês são gasto. O povo é gasto. Então, vocês entendem o que eu falo sobre o tal do ajuste fiscal? Enquanto a discussão sobre ajuste fiscal não começar verdadeiramente no andar de cima de uma coisa assim que é muito óbvia, que são salários acima do teto, enquanto não começar por aí, não existe ajuste fiscal, ou pelo menos nenhum desse ajuste fiscal tem nada do meu interesse. Só quando for verdadeiramente no andar de cima para começar a dar o exemplo, aí a gente pode falar de qualquer coisa contra os mais pobres, contra a classe média. Porque quem paga a conta é sempre o pobre e a classe média. O pobre e a classe média. Aí você fala, pô, mas será mesmo?
Porque a Folha de São Paulo tá falando, ó, a gente obteve os ofícios, a gente tá falando isso aqui com base em ofícios, só que a Folha não se contentou e foi atrás de maiores informações e tem aqui uma informação que acho que é de peso. Falaram com o Lupe, que era o ministro do INSS, né? Que mandava em tudo. Na verdade, o ministro da Previdência, né? Que o INSS está debaixo do guarda-chuva dele. O represamento de benefícios gera uma economia no curto prazo, mas também deixa uma conta futura, pois é preciso pagar correção monetária e juros ao segurado. Para o número ficar bonitinho no final do ano, superávit ou déficit primário, a preocupação com o primário joga lá para frente. Volta aí 2 dias atrás, a gente estava comentando, né, sobre um novo olhar para o Brasil e como isso daqui é exatamente a derivação de tudo que a FHC fez. Ao invés da gente pensar em uma questão mais perene, mais saudável, olhar o Brasil em torno da dívida, a relação dívida-PIB. Pensar na saúde da dívida, não. A gente pensa no superávit primário. Então, assim, se você conseguiu o superávit primário, tá bom. Não importa quanto a dívida subiu ou desceu, ou o que foi feito para você atingir o superávit primário. Você tá entendendo assim, na prática, o problema do superávit primário, o cara pega uma conta que tinha que pagar agora, ele joga lá pra frente. Aí o ano termina e fala, não, tá aqui, ó, tá de boa, pô. Tá de boa, tá vendo aí? Atingiu o superávit primário a qual custo? Porque você vai ter que pagar e depois ainda vai ter que pagar com correção monetárias e juros. Então, você entende como toda essa lógica da economia que está instalada no Brasil, implementada especialmente pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, com as mudanças que fez em todo o mercado, em todo o sistema financeiro nacional, perpetradas no governo Lula, intensificadas agora com Haddad, coloca a gente no buraco. É desumano. O ex-ministro Carlos Lupe, que comandava a pasta na época das mudanças, confirmou a priorização das revisões e contou que a decisão causou uma crise entre técnicos do INSS, da Fazenda e da Casa Civil. Lupe se disse incomodado com a medida, mas quando a decisão governamental, a gente acata ou sai do governo. Então tá aí, ó. Confirmando o que aconteceu. Esse é o governo Lula, segundo o Lupe e a Folha de São Paulo. Durante a apuração da reportagem, a Folha ouviu um integrante da Fazenda sob reserva que a redução da fila não pode ser feita a qualquer custo e que o orçamento precisa ser respeitado. Esse interlocutor afirmou ainda que a questão não deveria ser... Não politizem isso. A regularização das concessões com a eliminação das filas foi uma promessa de campanha de Lula. E aí? Então Lula mentiu na campanha, né? Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil que você não pode questionar os dogmas, né, que pautam todo o debate público. Ai, ai, ai. Aí eu tô passando no Twitter, a gente comentou um pouco sobre isso ontem, né? A questão do BPC é um tema aí que tá rodando muito mais até na esquerda. Eu acho que a direita devia se preocupar um pouco mais com isso, porque você vê que eles têm medo da direita falar do assunto. O Gaio Fato fala, ó, mais uma vez, o governo federal ataca o BPC. Dessa vez, via decreto que passa a considerar o Bolsa Família como parte da renda para solicitar os benefícios. E, mais uma vez, Nicolas Ferreira e companhia vão fazer vídeo e cavar ainda mais a cova da gestão Lula 3. BPC, temos falado do BPC. O Heribaldo complementa, mais uma vez o governo federal quer colocar o Bolsa Família como renda que contabiliza para acessar ou não o BPC. Isso significa cortar significativamente renda de pessoas miseráveis e muito pobres que dependem da junção dessas duas rendas para viver. Mas não pode criticar, né? Não pode criticar, senão você é bolsonarista. A tropa tá demais. A tropa que mais cresce nesse Brasil. Mas enfim, né? Vamos voltar para a questão da regulação das redes. Todo mundo na Globo News, né, sai falando assim as coisas, talvez sem pensar, né? Eu tava vendo, por que o Gabeira, né, que se acha o novinho descolado lá de All Star, tava pretendendo ao falar sobre isso daqui. Eu tenho tentado explicar por que o Congresso é tão resistente, né? É claro que o bolsonarismo tem um peso, mas eu acredito que a resistência é mais ampla que o bolsonarismo no Congresso.
E eu creio também que toda a resistência não é, por exemplo, a respeito de você controlar essas questões dizendo que relativas à infância ou relativas à juventude. Toda a resistência em que é controlar a dúvida se você vai ter o governo te pegando por aí. Se a oposição não vai ser censurada. Então, assim, o Gabeira, ele reconhece que não tem ninguém no Brasil contrário a proteger os indefesos nas redes sociais, né? A preocupação das pessoas, ele tá deixando claro, as pessoas só estão preocupadas com uma coisa, com o fato do governo Lula as perseguir. Ponto final. Não é isso. Não sei, o Gabeira não tá bem. Não tá bem, acho que falou demais, acho que falou sem pensar, vai tomar um gancho. Tá vendo meio padrão da Globo, né? Quando fala uma besteira, tira assim uns 3, 4 dias do ar, tipo a Daniela Lima, né? Pra dar uma oxigenada nas ideias. Por isso que eu sempre digo, apesar deles não terem tido a intenção disso, o Lula e a primeira-dama contribuíram muito com essa desconfiança ultimamente. A primeira-dama, quando numa reunião que teve no Rio de Janeiro, falou assim, o Alexandre de Moraes, ele é o nosso parceiro na luta contra a fake news. Tenho a impressão de que a luta contra a fake news era uma parceria do Alexandre de Moraes e da presidência da República. É só impressão, viu, gente? Isso não é verdade, não. Não tem essa parceria com o Lula, não, viu? É só impressão. Mas o povo sabe como é. O povo tá muito impressionado. Isso é tudo impressão e invenção. Isso não é verdade. E depois na China, aquele episódio, vamos trazer um chinês para nos ajudar a controlar. Então isso, embora eles não tenham tido a intenção, isso contribui muito para a desconfiança. Gabeira, naquela conversa com o chinês, está reportado que a Janja, entre outras coisas, disse que o algoritmo favorece a direita. Exato. Isso era um problema, ou seja, tá na cabeça, tá? Em algum ponto, tá inclusive na intenção. Eita, lá vai o Joel Pinheiro. Falar besteira. Joel, não fala isso, Joel. Como assim, Joel? Tá na cabeça de Lula e de Janja perseguir a direita, Joel. Não fale isso, Joel. Vai tomar um gancho, vai ficar 3 dias sem trabalhar. Vai ter que passar aí por um mini curso de reeducação aí na Globo, porque é um discurso muito antidemocrático. O discurso do Joel é muito antidemocrático. Como você ousa falar isso, rapaz? Botando em xeque Lula e Janja. Esse menino, viu? Por que agora surgiu o tema da infância? Porque eles perceberam, e pode ser real, tem mérito na questão da infância, dos crimes da infância. Mas eles já defendiam a regulação das redes muito antes de falarem da coisa da infância. Então, o nome da lei é fake news. Exato, era outra. Agora, é muito complexa essa decisão. O Supremo não foi cabal na decisão, né? Não. No geral, é isso. Tem responsabilidade das plataformas. Como que se cobra a responsabilidade da plataforma? Não está claro. Não Cada um votou de um jeito. Eles vão ter que fazer um denominador comum. Também, entende? Vai ser através da justiça. Volta para eles próprios, né? Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente tinha comentado sobre isso aqui ontem, mas tava só o trecho escrito. E eu acho que quando você escuta o áudio, você consegue captar a intenção, né? A emoção da pessoa ao falar. E a gente tinha comentado sobre a fala dos tiranos. Só pra vocês ouvirem aqui em 30 segundos pra gente avançar. Não vou ficar remoendo isso daqui. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Meus tiraninhos. Meus tiraninhos. Vocês são demais, viu, tiraninhos? Ai, Jesus. Não tem como não comentar sobre isso daqui, né? Todo santo dia surge aí uma subcelebridade para desmascarar Bolsonaro. Esse cidadão aqui, eu tava até participando de um podcast. Aí me falaram que ele tinha me oferecido $600 mil para lutar com ele.
Falei, 600 mil dólares? Falei, Maria, onde quiser. Aí não, eu falei, não vou treinar, eu vou pra apanhar. Falei, 600 mil dólares. Eu não tenho essa dignidade toda, não, irmão. Tô feliz. Aí depois, aí tu vê como são as coisas, né? Eu até me empolguei, eu fiz conta. Eu juro, fiz conta, pensei o que eu ia fazer com esse dinheiro, né? Obviamente, né, imóvel, que é de boa. Aí, depois, os 600 mil era, tipo, bolsa de estudo. Eu falei, pô, tá de brincadeira, irmão. De brincadeira pra estudar. Não eu quero não. Quer me dar o dinheiro, me dê. Agora eu tenho que dizer como é que eu vou gastar o dinheiro. Piadas à parte aí, né? Esse cidadão adora, né? O Renato 38, fala que Bolsonaro é um frouxo, é um covarde, é a cadela do PT. Adora xingar Bolsonaro das piores coisas possíveis. Também tem algumas posições aí sobre relacionamento entre homem e mulher muito polêmicas, rapaz. E é difícil você achar quem concorde com ele. Aí, ele que cobra, né, assertividade, que adora enfiar o dedo na cara dos outros, trancou a conta. Trancou a conta. Essas são as pessoas que vão salvar o Brasil. Essas são as pessoas que cobram coragem dos outros. Aí trancou a conta. O carapuça fala, ué, quer dizer que o baluarte ANCAP dos intergalácticos, ANCAPs patatistas, que é bater de frente com o ministro, já trancou a conta com medo? Mas este aí não é o cidadão que vai enfrentar o Estado? Com seus milhões em bitcoins? E tu vai vendo as coisas, né? A Rádio Intergaláctica lá colocou a foto do 38 com o Emael e falou, se ele for candidato, tem o meu voto. Pronto, já lançaram um cara presidente da República. E aí tu vê que tem um cheiro de Pablo Marçal nessa confusão, porque depois daquela foto, o Emael veio a público para falar o seguinte, ó. A Executiva Nacional da Democracia Cristã lamenta a publicação nas redes sociais de uma foto e de sua legenda enganosa. O fato ocorreu durante uma reunião privada do partido, quando recebeu uma visita surpresa desse senhor Renato Amoedo, conhecido como Renato 38. Ele se apresentou como uma pessoa que é fã de Emael e gostaria de tirar uma foto com o grupo. Em nenhum momento disse ser um pré-candidato, mesmo porque ele não é sequer filiado ao Democracia Cristã. Dessa forma, o partido repudia tal atitude e publicação enganosa que não condiz com a ideologia da Democracia Cristã fundamentada nos valores da família e nos valores cristãos. Essas são as pessoas que ficam aí bradando nas redes sociais, vendendo virtude. Obviamente tinha que ser, né? Apoiada pelo grande Timóteo. Timóteo. Vocês não dão adentro, hein? Na vida, quando você é movido pelo ressentimento, você não chega a lugar nenhum, cara. Não chega, sabe? O karma existe, o karma é real. Toma jeito na vida, pô. Sabe? Toma jeito na vida, toma vergonha nessa cara. Antes o pessoal também tava relembrando, né, isso aqui. Jamais esqueçam de quem fomentou a censura. Uma postagem de 9 de julho de 2020, quando o Atlantic Council, aquele think tank ligado ao Deep State americano, publicava um estudo para falar que, olha, este perfil segue esse outro perfil. Qual o crime disso? Não sei, mas falam que isso era o gabinete do ódio. E aí tava ali, Otávio Guedes, e o Filipão Era Brasil dizendo, o jornalista Otávio Guedes citou na Globo News a minha reportagem Os Blogueiros de Crachá, publicada em 11 de outubro de 2019 na Cruzoé, que expôs em detalhes a militância bolsonarista de gabinete, agora também confirmada pelo Facebook, apesar de cinismo e dos ataques da claque. A investigação do Facebook atinge assessores da família Bolsonaro. Pelo que mesmo, porque tinham páginas no Facebook em apoio a Bolsonaro. Esse era o grande crime. Então assim, a gente não chegou aqui à toa, sabe? E eu adoro relembrar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Não é propriamente a ver com a questão da fake news, e a gente já fala aí que a grande revelação da Daniela Lima. Ontem, a coleguinha dela, a Natuza Neri, eu acho que deu uma de... Fernando Gabeira falou demais. Vamos aqui ouvindo por partes a análise que ela faz sobre a disputa eleitoral do ano que vem, né? Principalmente no Senado. Então, dentro da caixa de ferramenta
Tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. O Centrão começou a falar. O pior, essa matéria tinha saído na Bela Megali, eu nem trouxe em vídeo. No primeiro momento eu achei, ela falou, lá vai mais uma. Aí eu comecei a ler a matéria, e a matéria falava mais ou menos disso. Porque os caras falaram, mano, tem aquele cara ali, né? O Centrão tá bem chateado por questão das emendas, né? As emendas neste país, realmente, né? As emendas têm um poder gigantesco nesse país, né? Tem um poder gigantesco. O Centrão é movido pelas emendas. Mas além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam para um lado ou que pensam de uma forma saiam, e o Olha só, né? Olha como é as coisas que jogam para um lado. Jogam para um lado. Qual o lado que eles jogam, Natuza? Qual o lado que eles jogam, minha amiga? Meu Deus, que gafe, Natuza Neri. Que jogam pra um... Meu Deus! Essa mulher tem que ser responsabilizada. Ela tá acusando pessoas de terem lado quando nós sabemos... Ah, meu Deus do céu, velho. Eles têm lado, então. É isso que você tá querendo falar. Natuza Neri. Eu não sei o que fazer com essa senhorita. E aí quer tirar o que está em determinado lado. Qual lado? O lado da democracia, né? Vamos tentar falar assim, né? Porque, Natuza, você se passou aí, viu? Você se passou em falar que o pessoal tem lado. O único lado deles é o do Estado Democrático de Direito. Se um presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior... E ainda piora, né? Porque assim, ela fala, ó, não, porque tem uns que tem lado. Aí, se vê um presidente de direita, né? Então, peraí, então o lado é o lado contrário da direita, Natuza Neri. Isso é inferência lógica, Natuza Neri, que eu estou fazendo a sua fala. Olha o absurdo que a Natuza Neri falou. Ministros alinhados à esquerda, a gente sabe que isso é mentira. Os ministros só têm um alinhamento ao Estado Democrático de Direito. Tem que tomar um gancho de 3 dias. 3 dias aí, alguém conhecer lá, a turma da Globo News, falar, ó, ela falou isso, falou que a gente tem lado. Bota aí 3 diazinhos aí no molho pra aprender. Bota pra ela tomar o mesmo curso que a Daniela Lima tomou, que foi demais. Falante democrática, tem que ser responsabilizada. Ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros, para poder mudar, assim, a correlação de força também. Algo que o Hugo Chávez fez. Hugo Chávez. Eita, agora acho que eu tô tremendo de medo. Não faça isso, né? Pelo amor de Deus, né? Não, de Hugo Chávez aí, vixe. Deixa a democracia brasileira em paz. Só sexta-feira para nos brindar com coisas como essa, né? Realmente é um vídeo digno de sexta-feira. Na verdade, o comentário dela foi no final do dia 26, né? Tá ali, ó, 11h50 da noite. Postou na madrugada de ontem, né? No Twitter, 12h12 da noite. Aí ontem, a musa, a estrela, né? O Neymar da Globo News. Eu não vou dar play nesse vídeo inteiro, porque esse vídeo tem 5 minutos. E depois, o que a Daniela Lima falou foi confirmado pela Bela Megali. E a gente vê que um detalhe da Bela Megali. Eu quero só dar play no início e vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Só vamos ouvir o início. Para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião. Que, na verdade, não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques.
esse personagem aqui, né? Você vê como ela se refere às pessoas, né? Esse personagem aqui. Rapaz. Eu queria ver essa brabeza pra falar daqueles lá, né? Que a Natuzanelli diz que tem lado. Que a gente sabe que o lado é só da democracia. Acho um desrespeito, Daniela. Você deveria ter um pouco mais de parcimônia a falar, sabe? Não tratar quase como uma coisa abjeta, né? De menor importância. Ficou indigesto por causa desse personagem aqui. Beleza. Aí o que é que rolou, né? Tá ali. A bronca de Gilmar Mendes no Cássio sobre o julgamento das Big Techs. O decano teve apoio de ampla maioria de colegas. Tô muito surpreso, né? Nossa, como eu tô surpreso com essa informação de bastidor. Quem poderia imaginar que a posição do Gilmar é majoritária, né? No julgamento que foi 8-3. A informação foi revelada pela jornalista da Globo News, Daniela Lima, e a Bela Megali, uma ótima jornalista, conseguiu confirmar a informação com 4 magistrados que estavam lá no encontro. Tem 11. Ela conseguiu confirmar com 4. O estopim da discussão ocorreu depois que todos os integrantes do tribunal estavam reunidos por mais de 2 horas na presidência da corte para discutir o texto final do julgamento envolvendo as Big Techs. Naquele momento, o ministro Cássio Nunes Marques levantou a preocupação de maneira genérica de que aquele julgamento poderia culminar numa investida de países estrangeiros sobre as instituições brasileiras. Aí, você sabe quem reagiu. Ele vem sendo o principal alvo de ameaças de sanções por parte dos Estados Unidos, deixou claro que não tinha preocupação com qualquer punição. Ele defendeu que o julgamento seguisse e fosse finalizado. Aí o Cássio voltou a falar sobre a necessidade de ponderar o tema, e então levou a invertida do decano da corte, o Gilmar Mendes. O magistrado disse que Nunes Marques estava encampando o discurso bolsonarista. Mas ele ponderou que não estava chamando o colega de bolsonarista. Não, você não é um bolsonarista, é só o seu discurso. Parece que ser bolsonarista é um problema, né? Parece que é um xingamento, né? Não tô falando que você é um bolsonarista, só que você tá agindo como ele, né? Beleza. Naquele momento, o voto que faltava era o do Cássio. Ele já tinha faltado algumas sessões, tentava postergar uma decisão da corte sobre a responsabilização das redes sociais. Mas um dos colegas, no entanto, ele não queria comprar o desgaste de solicitar um pedido de vista. Após a bronca de Gilmar, Cássio disse que apresentaria o seu voto. Segundo os presentes, a reunião terminou com o tema pacificado entre os participantes e sem climão entre os ministros. Aí, sobre essa questão, essa lebre que o Cássio levantou sobre um possível desgaste, aí que vem ontem, em 3 matérias diferentes, o flautista de Genebra, que tá aí, né, por tempo indeterminado em Nova York. Trabalhar no UOL rende muito dinheiro. Imagine, né, Nova York é uma cidade caríssima para se viver. Genebra também é muito barato, né? Imagina, cara, tu trabalha pro UOL, rapaz, não deve ser por amor, né? Deve ser que o Jamel é um herdeiro muito rico. Ou, não sei, às vezes pode ser algum outro grupo, né, que apoia e dá suporte pro Jamil se manter nessa luta em defesa da democracia. Governo, ele tá falando do Lula, vê conflito potencial com os Estados Unidos por decisão do Supremo sobre redes sociais. Bom, ontem até saiu uma matéria no Financial Times falando sobre o que rolou no Brasil. O governo de Lula admite que vê a situação das redes como uma potencial área de conflito com os Estados Unidos e manda um recado ao governo de Trump. O Brasil tem linhas vermelhas? Tem, né? Vermelhas da cor do PT. E irá agir politicamente se houver algum tipo de sanção contra a autoridade no país. O que seria agir politicamente, né? Ir pra cima de alguma empresa, né? Eu não sei o que seria, né? Tem que perguntar pro Lula. Mas Brasília indicou que já mandou mensagens à Casa Branca assinalando que há limites e que qualquer ação que envolva sanções não será tolerada. Os recados foram dados, disse um negociador brasileiro. Sempre sai do Jamil Chad. Tu já percebeu isso? Já percebeu que o Jamil Chad ele não é só um jornalista? Ele é parte de algo um pouco maior, que tu às vezes não tá claro na tua cabeça, mas eu acho que tá claro que ele não é só um jornalista. Ele não é só o flautista de Genebra. Aí depois ele volta. Por Big Techs, Trump rompe com o Canadá. Alerta ao Brasil está dado.
A decisão do Trump de romper negociações com o Canadá e indicar que aplicará tarifas contra os bens do país vizinho deve servir de alerta ao Brasil e a todo mundo. O recado está dado. A Casa Branca irá agir de forma agressiva sempre que suas empresas de tecnologia e plataformas digitais forem ameaçadas. O governo canadense não se intimidou diante da pressão e optou por manter seus planos de cobrar impostos sobre as empresas de tecnologia. Nesta sexta, Trump rebateu e classificou as taxas do Canadá como um ataque direto e flagrante ao nosso país. Obviamente, eles estão copiando a União Europeia, que fez a mesma coisa e atualmente também está em discussão conosco. Com base nesse imposto flagrante, estamos encerrando todas, e botou em caixa alta a palavra todas, as discussões sobre comércio com o Canadá com efeito imediato. Informaremos ao Canadá a tarifa que eles pagarão para fazer negócio com os Estados Unidos nos próximos 7 dias. A mensagem é explícita. O país que ousar mexer na estrutura financeira e de poder das plataformas digitais, um pilar da base de Trump, será considerado como tendo agido contra os interesses do governo americano. E depois, o Jamil volta de novo. Trump obtém vaga em órgão de direitos humanos, brasileiro vive em paz. Qual é o órgão, né? Trump conseguiu votos suficientes para garantir um lugar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, numa manobra que deixa ativistas e países preocupados com a influência da Casa Branca no futuro debate de direitos humanos na região e sua instrumentalização para pressionar governos, né? Nossa, até agora a CID só trabalhava para salvar a democracia e os direitos humanos, né? Não tinha nenhum tipo de interferência, nada. Todas as pessoas de esquerda, todos os ativistas de esquerda só trabalham em prol dos direitos humanos. Sabe, esse Trump é muito malvado. A eleição ocorreu nesta sexta, durante a Assembleia Geral da OEA, e também garantiu uma segunda vaga para Marion Betel de Bahamas, já que a candidatura do brasileiro vive um impasse. Ele disputa a última vaga contra o mexicano, mas nenhum dos dois conseguiu votos suficientes para ser declarado como vencedor. Diante da indefinição, os governos decidiram adiar a votação e negociar novos apoios. A nova data foi estabelecida para 11 de julho. Estavam em jogo 3 das 7 vagas entre os comissários. O risco era que, pela primeira vez, o órgão tivesse ultraconservadores e representantes da Casa Branca com maioria. É bom saber disso, né? Pela primeira vez, é um órgão que historicamente está na mão da esquerda. O problema é sair da mão da esquerda. Jamil não é só um jornalista. Ele é um pouco a mais. Um pouco mais, né? Além da candidata dos Estados Unidos, Washington defendia o colombiano Carlos Bernal, mas ele acabou derrotado. Não por acaso, a votação era considerada como estratégica, tanto para a extrema-direita, que poderia assumir o controle do órgão regional, quanto para ativistas de direitos humanos. Olha o contraponto. De um lado, a extrema-direita, do ativista. Oh, muito lindo. Ativistas, corações, Hello Kitties, ao extremista. A imprensa profissional. O temor dos progressistas. Não tem nenhum extremista, né? Era de que ela, conservadora, ficasse com um total de 4 assentos, o que formaria a maioria para tomar decisões e implementar uma agenda de direitos humanos que atenda aos interesses de movimentos populistas e de políticos como Trump, Milley e Bolsonaro. Mas mesmo assim, né, a coisa não está 100%, porque vai ter em breve aí mudança, né? Ainda tem 4 cadeiras para mudar. E mesmo no 4-3, em tese, porque é um 4-3 que não está 100% solidificado, o Jamil Chad fala assim, ó: a comissão como antessala de Marco Rubio na região. Ainda que esse equilíbrio seja uma incógnita, a partir de agora, é o que eu tô falando, por mais que seja um 4-3, ainda é uma incógnita, não dá pra bater o martelo e falar, olha, a turma do Lula tá na frente. A vitória da candidatura liderada pelos Estados Unidos deu um alerta. Apoiada pelo movimento de extrema-direita, a Casa Branca apresentou Rosa Maria Paya, filha de um dissidente cubano, para uma das 3 vagas na comissão, e fez intensa pressão sobre os governos da região. Ela chegou em primeiro lugar, com 20 dos 32 possíveis. Entre os brasileiros, a visão é de que Paya será uma potencial articuladora da extrema-direita e representará o governo Trump dentro da CID. O governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência dela dentro do órgão regional, que também depende financeiramente, né, dos Estados Unidos para algumas de suas missões. Então, assim, é um 4-3 que os outros 4 tu não sabe mais ou menos como é, e que diversos países, né, muitas vezes precisam dos Estados Unidos para algumas coisas. A própria, né, comissão precisa para algumas de suas missões.
Então, o peso que ela tem lá dentro pode ser maior do que apenas um voto. O O por O, que as gestões dos Estados Unidos envolveram articulações com países, principalmente os mais vulneráveis, e ameaças de corte de recursos para programas. Uau, vocês já vão fazer política, né? Quando é contra vocês, é ruim, né? Né, Jamil? Quando é contra esse projeto globalista, é ruim, né? Um experiente observador em Washington admitiu que a vitória de Payá é uma péssima notícia para a região. É ótima, né? O contrário. Ela será representante do maior doador e pode acabar tendo uma voz desproporcional na entidade. A comissão corre o risco de se tornar a antessala de Marco Rubio. Esse é o desespero da turma. Aí você pensa lá no que o Cássio tá falando, né? Então, não sei. Eu acho que ano que vem, eu já falei, não falei muitas vezes, acho que falei uma vez só. Eu acho que ano que vem o Brasil, ele vai estar sob um jogo influenciado por diversos lados. Eu tenho certeza que os Estados Unidos, pela Casa Branca, vai estar influenciando. Os setores globalistas também vão estar tentando interferir no Brasil. Setores ligados ao BRICS também vão estar, e não acho que será um bloco monolítico. Não acho que o interesse da Rússia é 100% o interesse da China. Eleição ano que vem será emocionante. A eleição do ano que vem será emocionante. E aí, só para pontuar também, né, esses temores que rondam o Estado Democrático de Direito, Paulo Figueiredo ali compartilha que o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano perde a Marco Rubio por sanções, que é o Chris Smith. E o Eduardo Bolsonaro diz, ó, o Chris é eletido como moderado e é colega de partido aí do Marco Rubio, né? Ser um republicano mais moderado. Enfim. Este ano, um evento que temos aí em Portugal, da alta cúpula do Judiciário Brasileiro, junto a outras pessoas, tem um nome ali que eu achei bem curioso. E não é o do Dedé. O Dedé, a gente vai até acabar falando do Dedé já. Mas, você vê, né, no anfiteatro, vai ter uma palestra do Mike Pompeo, ex-diretor da CIA e ex-secretário de Estado com o Dedé. Olha que parceria, né? Olha que parceria. CIA com BTG. Rapaz, que lindo. Aí o Paulo Figueiredo comenta, ó, todo mundo me mandando um suposto palestrante, né, o Pompeo. Há quem diga que a tentativa dos ministros de se aproximarem dos republicanos. Se for por isso, não podem estar mais perdidos. Há poucas pessoas que Trump, né, tem menos respeito, tem menos proximidade. Então, a gente vai... A previsão aí é de vendaval nas próximas semanas e meses, né, e se intensificar até o final das eleições. Aí veja, a gente começou o vídeo falando de eleição, a gente começa falando de eleição aqui também, né, de pesquisa, na verdade, mas a gente vai ir para outro caminho, que a gente vai falar da turma do Dedé. O Eduardo coloca aqui o Jair, líder absoluto. 50 contra 37. Olha o trator. Com toda a imprensa jogando contra, com tudo jogando contra ele, né? É a máquina. E o Eduardo levando aí com mão nas costas, 44,8 contra 38. Não ocupa nenhum cargo de destaque, ele não é do Poder Executivo, não está na imprensa, não fez campanha, não aparece como nada, só é atacado por aí. Então, ainda a depender dos eventos que possam acontecer, eventos ligados ao trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem desempenhando, imagine o potencial eleitoral desse cara. Imagine, é um rosto jovem, conta pegada. O Eduardo comenta, né? Bolsonaro pode estar inelegível. Eu posso seguir exilado. Mas isso pode mudar. O que todos sabem que não mudará é a eleição de 26 passa inevitavelmente por Bolsonaro. O imunizante dose única desenvolvido por Bolsonaro após 28 anos de Congresso, mais 4 de presidência, é indescartável. Tinha 7 dias atrás, lá no Capelli, o candidato favorito de Trump para enfrentar Lula em 2026. E adivinha quem, né? Se não for o Jairzão, o nosso amigo Eduardo Bolsonaro. Por que será, né? E aí o Mário Frias colocou ali um comentário que eu concordo em gênero, número e grau. Há uma clara tentativa de tomar de assalto o capital político da família Bolsonaro. Ao que parece, esqueceram de combinar com os russos, ou melhor, com os americanos. Eu estive com Eduardo e o Trump em sua casa. Vi com meus próprios olhos a deferência e respeito que o Trump tem com Eduardo.
Os assanhados tropicais tentam desmerecer Eduardo, mas a realidade é dura. Vocês não irão emplacar algum teatro, né? Algum personagem aí para disputar com Lula. Aí, por conta dessas matérias que saíram e outras também, coisas que vêm acontecendo nas redes sociais, Paulo Figueiredo resolveu abordar sobre o tema. Vamos aqui ouvir. Em grande parte eu concordo com o Paulo Figueiredo. Eu tenho uma fala um pouco mais mansa, né? Mas em grande parte até concordo com ele. Vamos ouvir aqui. Não o melhor candidato, o melhor presidente para o país é o Eduardo Bolsonaro. Levando em consideração o cenário que Bolsonaro não possa ser candidato, levando em consideração o cenário, não é questão o melhor candidato. Porque o melhor candidato você pode levar diversas coisas. Você pode colocar o acesso que a pessoa tem na imprensa, a capacidade que essa pessoa vai ter de captar dinheiro para a sua campanha, porque a campanha gasta dinheiro, né? Ainda mais a campanha presidencial. A quantidade, a facilidade de conseguir maiores, como posso falar, né? Uma maior coligação em torno de si, sabe? De apoio, porque é mais tempo de TV. Então, quando você fala de candidato, em tese, você pode levar outros pontos. Só que, gente, a eleição não é só o melhor candidato. É o melhor presidente no final do dia. Quem é o melhor presidente? E gente, as pesquisas estão mostrando que até Ciro Gomes venceria o Lula. Então, assim, esse papinho... Ai, por causa da rejeição. Ai, por causa disso. Ô, velho, na boa, vamos parar com esse papo furado aí. Vamos parar com esse papo mole. Tá claro aí que o problema de vocês não estão preocupados em vencer o Lula a todo custo. Vocês estão usando esse papinho do... Ai, mas temos o candidato... Vocês estão usando esse papinho para colocar um candidato alinhado ao sistema. É isso que vocês estão tentando fazer. A todo custo. O melhor presidente possível que estão aí é o Eduardo, mas de disparado. De disparado. Porque todos os outros aí, pré-candidatos, não movem uma palha para tentar resolver o Brasil. Ah, mas ele foi eleito... Irmão, os governadores de esquerda movem rios e terras e céus, montanhas. Só os de direita que fica aí nesse papo furado. Ah, mas... Não, irmão. Trabalha aí, parceiro. O seu estado faz parte da nação. Então você é também um brasileiro. Então abre a boca aí e começa a fazer alguma coisa. Mas vamos continuar aqui. Porque o Eduardo não tem tempo ruim. E o Jair é o louco. O Jair é o mais louco de todos, né? É o que mais compra confusão. É uma pessoa com as mesmas convicções, a mesma visão de mundo que o pai, mas alguém mais polido, com uma formação maior, um pensamento estratégico maior, relacionamentos internacionais, política externa, uma visão de política externa incomparavelmente superior. Um cara que tem trânsito nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Polônia. Além de, claro, como bem disse e noticiou o Metrópolis, é o candidato preferido do Trump. Tem notícia? Não? Deveria ter. Eu não vou fazer comparação do Eduardo com o Jair, né? Porque eu sou 100% Jair, né? Eu entendo que o Eduardo pode ter aí, mas... Calma. Aguenta aí um pouquinho, né? Eu acho que tem algumas coisas na vida humana, que por mais que você tenha muitos contatos, eu acho que a idade acaba por pesar, né? E você tá lá, e essa experiência, ela é meio... Não tem como você calcular. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Agora que o Paulo Figueiredo fala, né? Esquecendo qualquer tipo de comparação, ele tá errado? Tem alguém, hoje, com maior trânsito do que Eduardo Bolsonaro tem? No frigir dos ovos que ele tá falando, tem alguém com maior trânsito? Tem alguém que, com a visão de mundo, de olhar para a situação e falar, peraí, mano, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Zema, defensor aberto da Agenda Verde. Partido Novo, defensor aberto da Agenda SG lá. Né? Amiga do Cláudio... Agora, a dona do programa Cláudio Dantas, né? Carol Esponza, 100% favorável. Defensor, inclusive, do crédito de carbono. Defende abertamente. Não se colocam contra. Sabatinei, a Marina Helena reforçou a posição e falou, estou aqui ao lado do Salles. Pronto. Beleza, lindo, maravilhoso. Aí você pega o Ratinho Júnior, lançou a campanha agora. Um vídeo lá,
falando porque eu sou o estado mais sustentável, porque eu tenho um selo diamante de biosustentabilidade, tudo é selo, tudo é... Eu falei, sai de perto de mim. Inclusive foi o cara aí, né, do caso da Copel, vendido aí, né, com apoio aí dos Rothschild, contratados sem licitação, né? Rothschild sem licitação, duro, hein, Ratinho Júnior? E que ainda acabou com... Até quieto. Aí, você vai pra quem mais? O Caiado. Desses governadores, o que eu acho assim menos ligado ao mercado, né, que a gente olha a Faria Lima, acho que até o Caiado desses aí. Mas o Caiado é aquele cara que eu acho, na boa, acho muito cru. Acho que é o cara que se você chegar pra ele pra falar desses assuntos, talvez o que for ligado ao agro, de você falar, não, ó, tem aí um movimento internacional contra as vendas, eu acho que isso aí o Caiado até consegue compreender. Eu acho que até consegue compreender. Mas pelo tempo na política que viveu, eu acho que o cara teria certa dificuldade de entender o momento que o mundo vive. Tanto de fazer aquela leitura sem emoção. E o Tarcísio, eu acho também nessa questão, o momento que o mundo vive hoje, eu acho que está muito mais próximo do Zema e do Ratinho Júnior do que do Eduardo. Tá? Tentando fazer a leitura mais fria possível, acho que até o Caiado por... Tá, ele acha que isso aqui é maluquice. Tá? Maluquice, não me preocupar com essas porcaria não. Eu acho que o cara tá mais próximo do setor produtivo por conta de Goiás. Não tô falando um tipo de elogio ao Caiado. Só olhar. Então assim, mas de disparado, Eduardo, mas assim, de disparado, com a mão nas costas. Disparado com a mão nas costas. E aí você compara, por exemplo, com o Tarcísio. Qual é a visão dos americanos sobre o Tarcísio? Tá aqui. Coincidentemente, a mesma que a minha. É um bom governador, com várias características positivas. Sim, boa. Mas que não é uma pessoa forte, combativa e contra o sistema. Ele é o cara, e essa frase ecoou muito aqui nos Estados Unidos, que fala que o Alexandre de Moraes a gente não derrota, a gente se junta a ele. Ele é o cara que vê a China com simpatia, como se fosse um parceiro normal. A China, Bélgica, os Estados Unidos é a mesma coisa, investidores internacionais. Uma pessoa que também é bem vista e que transita entre os globalistas, entre a elite global que o Trump abomina. Ora, o nosso movimento é um movimento antissistema. Tarcísio é um candidato do sistema. Se o Tarcísio, eu digo a vocês aqui, falo aqui no Paulo Figueiredo Show em primeira mão, se o Tarcísio for o candidato a presidente com o apoio do presidente Bolsonaro, eu vou tentar me lançar candidato a presidente. Para ganhar? Não, imagina, não tem... Aí depois o Paulo fala que vai jogar pra torcida só pra não ficar nessa e ter o coisa. Mas assim, tirando aí qualquer tipo de torcida nem nada, é o que basicamente a gente já comentou, sabe? A visão, assim, uma visão que... Tarcísio tem uma frase que é, dinheiro não tem carimbo. Pô, pra mim tem. Carimbo do BTG é um carimbo diferenciado. Né? O carimbo aí do Banco Opportunity do Daniel Dantas é também um carimbo diferenciado. Da BlackRock, né? Também é um carimbo muito diferenciado. Inclusive comprou parte da Sabesp. Então, cara, não dá pra negar isso daí. Mas como eu disse também, tem várias virtudes. Mas enfim, eu acho que a maior parte de vocês entendem esse processo, né? Que Eduardo está anos-luz na frente. E aí que vem um questionamento. Eduardo Bolsonaro vence Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro vence o Lula. Tem inúmeras qualidades. Tem um perfil combativo. Tem uma visão de mundo realmente alinhada às pessoas da direita. Seria o melhor presidente possível nesse cenário. Mas por que cargas d'água? Tantas pessoas insistem em apostar nos governadores democráticos. Vale tudo menos o Eduardo. E você vê o empenho da imprensa em ajudar os governadores democráticos. Que estão dando como certo aí que teremos um candidato à direita. O Toca começa o seguinte, né? Começando pelo começo. Eduardo não está sendo exposto pela máquina midiática do PL, nem fazendo agendas pelo Brasil, por motivos óbvios, né? Tá aí do país, só foi para lá após a ameaça de recolhimento de seu passaporte. Tampouco Eduardo conta com a SECOM ativa dia e noite elevando o seu nome. Tudo que Eduardo possui é o fato político. Quantos deputados estão comentando sobre o trabalho de Eduardo nos Estados Unidos? Quantas publicações na conta oficial do PL? E, gente, não achem que o momento atual, e por isso que eu quero bater muito nessa tecla, não acho que o momento atual é assim, não, deixa aí que a coisa se resolve.
A gente tá num momento que essas discussões, querendo ou não querendo, elas acabam por influenciar. O Murilo da Paraná Pesquisa é um dos principais agentes, né, dessas movimentações. Por quê? Porque a cada pesquisa dessa que sai, o pessoal vai fazendo leituras e vendendo aí dentro da arena política. E quando o pessoal às vezes pega assim um diagnóstico e fala, não, os bolsonaristas aí, rapaz, se tu botar um cara mais à direita, eles aceitam. Então é melhor a gente ir um candidato mais dessa forma, que a gente consegue trazer ciclano, fulano, beltrano, blá, blá, blá. E existe um interesse grande, principalmente parte do PL, por quê? Se você coloca, por exemplo, o Tarcísio, você coloca o Tarcísio lá em cima, você abre uma vaga no governo do estado. E é toda a maquininha que roda. Por exemplo, hoje o PL quer emplacar o André do Prado, que está lá na Lesp, que é o homem do Duda Lima, em algum lugar. Qual a preocupação do Duda Lima? Não é avançar com o PL em termos de deputados. O Duda Lima é boleto. Boletagem. E depois a boletagem do futuro. Que depois é a boletagem na SECOM. Isso é o PL. Então, assim, é nota na imprensa, é descaraçãozinha aqui, descaraçãozinha acolá. Duda Lima, assim, é imparável. Eu fico sem compreender, sabe? A gente vê os políticos no partido e o cara só rema contra. Só rema, tá pra ter um cara igual Duda Lima neste país. O que ele com Murilo e Hidalgo fazem. E, assim, é de amplo conhecimento. O deputado não vai sair falando por quê? Porque o cara aproximou do Valdemar. Depois, chega na época da eleição, Duda Lima vai lá, puxa o tapete do cara. É um vídeo do cara que ia sair no perfil oficial do PL que não sai. É a verba do fundão, que o cara, às vezes, de receber o teto, recebe metade ou não recebe, vai dando aquela amassada. Aí você fala, mas é capaz dos caras fazerem isso? É capaz. Por pura birra, pura vingança. Esse é o Duda Lima. Esse é o Duda Lima dentro do PL. Então, assim, é jogando contra. Porque o que o Duda Lima já fez? Duda Lima, nos últimos dias, tava falando aí, tentando emplacar que a preocupação deveria ser a questão do IF, não sei o que, isso aqui. Gente, e o Eduardo, hein? Não sei o que, isso aí. Não, ele é só jogando pro outro lado. Não existe nenhum tipo, mas nenhum, absolutamente nenhum tipo de empenho por parte do PL para dar destaque ao Eduardo. Nenhum. Quando o Bolsonaro fala, independente de valor, etc., você, pô, tô aqui ajudando, por quê? Porque o PL... Não, o PL tá de boa. O PL tá de boa. Né? Eduardo aí resolveu, é problema dele. Tira meu nome de tua boca. Eu, Valdemar e Duda Lima, tô do outro lado. Mas tem que ter um partido político, né? Tô falando pra... Isso são coisas que eu não tenho como... Eu normalmente não gosto de falar o que eu não posso mostrar. Aí vocês podem acreditar em mim ou não. Aí o Tó continua falando, né? Eduardo não tem máquina de propaganda rodando em seu nome, como dito. Eduardo só tem um fato político. A narrativa do exílio, as sanções, o apoio de Trump, carimba Eduardo como inimigo do establishment. Política é a tensão entre amigos e inimigos. Eduardo carrega o selo de adversário daqueles responsáveis pela nossa crise e já aparece em ascensão nas pesquisas como presidenciável. Aí fica a pergunta, existe alguma candidatura mais competitiva do que Eduardo? Saiu essa nota. E ontem eu vi muita gente na rede social falando, agora vocês acreditam na Globo? Agora vocês acreditam na Globo? Pois bem. Assiste lá a entrevista que o Eduardo deu pro Quinto Elemento. E volta a falar, isso não faz o Tarcísio uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem nenhum tipo de virtude nem nada. Inclusive a nota da Folha de São Paulo, né, é assim, os comentários que o Eduardo vem falando até da questão de direita permitida. Não dá pra negar, sabe? Não adianta que a gente querer tapar o sol com a peneira, que existe um grande interesse de tentar emplacar o Tarcísio como candidato. Não tô falando que é o Tarcísio que tá se movimentando para isso. Não, mas tem setores que querem colocar o Tarcísio a todo custo. A todo custo, não só pela a visão dele de país, economia, ajuste fiscal, tudo mais, mas para abrir espaço. Outro motivo. E aí me perdoa, viu, Tarcísio? Essa aqui não teve como liberar, irmão. Na verdade, não é nem eu. Se você abrir o perfil do Tarcísio e ler os comentários, a galera não tá muito feliz com ele não, viu? Tarcísio colocou um vídeo da Amanda Vettorazzo do MBL. A mesma Amanda que tá ali, ó. MBL entrega a Tarcísio o certificado de pior ministro para São Paulo. Que ficava lá, né, falando mil uma coisas dele. O Carioca queria disputar pro São Paulo. Então, cara, tem coisa que eu acho que não dá, sabe? Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Porque não é nem deputada estadual, é uma vereadora que foi eleita, né? Complicado, velho. Muita gente perguntando, pô, Tarcísio, por que não deu gás aí no Melo Araújo? Que
também fazendo um trabalho em relação à questão da Cracolândia. Então são nuances que você vai vendo, você fala, cara, né? Mas o problema é o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro. Aqui só outro momento, só pela treta, a treta, não é só uma tretinha pra dar uma pimentada. E o governo Lula já acabou, eu tô dizendo isso pra vocês. Não precisa, não, o preocupante agora, veja, não é que não tenha que fazer oposição. Tem que fazer, claro, principalmente parlamentares. Palmas para todos os vídeos, que o Nicolas, que aliás continua por conta, me parece agora já virando a birrinha, não compartilha nada do que acontece aqui nos Estados Unidos. Primeiro não ajudava e agora não dá nem repercussão. Realmente absolutamente decepcionante. As pessoas vão se mostrando com o tempo. Continuo gozando da minha enorme admiração, mas bem menor do que já foi há um ano atrás. Você vê que o Brasil, né, tá estranho as coisas estão mudando muito. Você vê assim uns posicionamentos de alguns deputados, né? Pô, custa aí dar uma mão, falar o que tá acontecendo. E é o que eu digo pra vocês, pô, quando o governador sai, abre espaço. Aí você vê, astronauta disse que aceitaria a missão de se candidatar ao governo de São Paulo. Quem te perguntou, cidadão? A pergunta foi de São Paulo. Que perguntou aí, sabe? Eu falo assim, cara, tantas respostas que poderia dar. Eu estou aqui para isso, não sou de ficar dando cotoveladas, mas se convidarem eu aceito. Não dá, meu. Simplesmente não dá. Eu, se fosse um astronauta, eu falava, esse tipo de decisão, esse tipo de pergunta, você deveria perguntar a Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro falou que será o candidato a presidente, né? Então, e o Tarcísio vem reafirmando que será candidato à reeleição. Então, acho que eu não tenho nem o que pensar sobre isso dentro de um cenário que nós sabemos que Bolsonaro será o presidente de 2026. Porque uma resposta dessa aí do astronauta, eu acho que só pesa, inclusive, contra o próprio Bolsonaro, né? Essa é a direita brasileira, mas eu que divido ela. Aí, veja só. Demoramos, mas chegamos. Mesmo com embate no Congresso, ajuste fiscal é viável com liderança na direção certa. Ou seja, a partir de 2027, com um candidato certo, dá para fazer o ajuste fiscal. Olha o ajuste fiscal. O André Esteves vai fazer o ajuste fiscal. Tá feliz? Você concorda com isso? Aí o Renato comenta, né? Esteves afirma que o ajuste fiscal é viável com a liderança na direção certa. Resta saber que direção é essa, né? Ele não está falando de responsabilidade. Está definindo quem deve obedecer. Quem entrega o que se espera continua. Quem sai do trilho é descartado. O governo lá não está conseguindo, então jogou lá no lixo já. Ao dizer que o Brasil tem sociedade civil organizada e democracia vibrante, o Dedé não está descrevendo a realidade. Ele descreve um ambiente estável o suficiente para que o mercado continue dando as cartas sem precisar se apresentar como poder político. O sistema já se organiza para 26. O candidato ideal é discreto, técnico, gerenciável, compatível com a lógica vigente, mas não carrega o sobrenome Bolsonaro. Aí o mesmo Dedé disse: o Brasil está barato. Estrangeiro vê oportunidades em todos os lugares. Mas barato para quê? Para enfiar dinheiro no Brasil? Para fazer o quê? Gente, quando foram que vocês viram assim, realmente, né, o investidor internacional investindo em alguma coisa? É o mesmo papo de sempre. Dia sim, dia também. Confia no Dedé. E o mesmo Dedé ainda mandou essa. Há um recuo na globalização, que ele tá falando o seguinte, tem um recuo no globalismo. Aqui não é globalização, aqui é realmente globalismo. A agenda globalista está recuando. A agenda SG está recuando. E há uma mudança na carteira de investimentos globais. A gente está vendo isso. O pessoal está tirando dinheiro, né, de fundos SG e botando dinheiro no que dá dinheiro. A Renato fala, mesmo com o recuo da agenda globalista, né, e a crescente desconfiança em relação aos centros tradicionais de poder, o Brasil continua preso a uma lógica que já não se sustenta. As instituições seguem obedientes às diretrizes de Davos, SG compulsório, sinalização de reputação e um sistema moldado para agradar investidores externos, mesmo quando o próprio mercado internacional começa a rever essas referências. Na leitura do Dedé,
O Brasil não ocupa qualquer posição estratégica, é apenas um ativo barato dentro de um portfólio de transição. A percepção continua a mesma. Capturar valor no curto prazo, sem qualquer vínculo com projetos de longo horizonte ou compromissos estruturais. Não se discute política industrial, inserção tecnológica ou reorganização produtiva. Discute-se preço. E vou trazer um exemplo. Ótimo para vocês entenderem o funcionamento de Brasil. Mas, antes de chegar nesse exemplo, veja isso aqui primeiro. Para mim, só o Jair, porque o Jair acabou de falar sobre isso na Auriverde essa semana, e o Eduardo entende essa questão. Influência chinesa em processos judiciais sobre mudanças climáticas ameaça prejudicar a indústria energética dos Estados Unidos. É curioso observar o movimento que ganha força nos Estados Unidos. Ações climáticas financiadas por fundações com vínculos estrangeiros, muitas vezes ligadas à China, colocam em xeque a soberania energética americana. Mesmo o que surpreende é como no Brasil essa mesma lógica se institucionalizou sem resistência e com a conivência das autarquias que deveriam zelar pela neutralidade regulatória. CVM, Banco Central, Febraban e até áreas do BNDES passaram a atuar não como guardiãs da estabilidade ou da competitividade econômica, mas como promotoras de uma nova ordem regulatória orientada por critérios não técnicos. O ESG deixou de ser uma ferramenta de gestão para se tornar um filtro de elegibilidade financeira. Quem não se adequa é progressivamente excluído do crédito, da captação e do mercado. Enquanto nos Estados Unidos esse processo já gera reação e investigação no Senado, aqui ele avança como se fosse consenso técnico. Nenhuma análise de dependência externa, nenhuma preocupação com a vulnerabilidade da cadeia produtiva, nenhum filtro estratégico sobre quem financia o quê. Só que se preocupa com isso? O Jair e o Eduardo. O resultado é previsível. A base produtiva do país perde fôlego, o sistema financeiro assume o comando das diretrizes de investimento e o Brasil se acomoda numa posição subalterna, não por limitação técnica, mas por escolha institucional. Aí, olha o que a gente está falando aqui. Preço, né? A preocupação dos caras é preço, né? Vamos comprar. Se tá dando dinheiro, tá bom. Tá bom, é preço, né? Não se discute política de longo prazo, soberania. Se discute preço. E você vê a movimentação política atacando a soberania nacional lá nos Estados Unidos. E no Brasil também está acontecendo. Aí veja essa notícia. Rússia oferece usina nuclear flutuante para a Amazônia. A Yara fez a pergunta perfeita. Não pode explorar a margem equatorial, mas pode inserir uma usina flutuante permanente no leito do rio? E mais. Tem aí Angra. Tem as usinas de Angra. O projeto nuclear brasileiro há anos não sai do lugar. Então assim, ao invés de terminar o que já está pronto, vai seguir por outro caminho? Não faz sentido nenhuma coisa dessa, né? Mas como é que o Brasil funciona? Como que o Brasil funciona? Aí você vai entender a mente. Não existe projeto de longo prazo. As decisões, não é assim, olha, ainda que você investisse nisso, olha, a gente não vai investir em Angra, a gente não vai continuar a dar segmento, investir no projeto nuclear brasileiro que já existe, porque isso daqui faz mais sentido e você traz uma explicação que realmente faça algum sentido. Não é assim que as coisas funcionam no Brasil. O portal... O valor econômico do Estadão, que é o investidor, né? O Estadão também tem o seu valor econômico, né? Que é o jornal focado no mercado financeiro, fez uma maravilhosa matéria. Que você entende como funciona o mercado brasileiro. E é a questão que energia. O mercado de energia, fundo da Eletrobras. Soberania nacional. Eu vi essa matéria porque esse cara foi sócio do Paulo Guedes por mais de uma década. Marcelo Nepomuceno Carlos. Ele falou, Eletrobras e os cheirosos. Aí ele falou de uma turma aí que tá até ligada à turma do Dedé, né? Aí vamos ver essa matéria, juntos, que vocês vão entender. Isso aqui é impagável. Ó. Essa é a matéria. 3 anos de privatização da Eletrobras. O que aconteceu com as ações? O cara não tá preocupado assim. Privatização, e aí? Em que ponto, né, o país está? Quais foram os projetos que ganharam destaque? Como anda o futuro da soberania energética brasileira? O preço da energia, para quanto foi? Não, a preocupação não é essa. Os caras só falam sobre
como você, investidor, pode boletar com gosto. Aí vai falando do valor que foi vendido, etc, tudo mais. Aí vai mostrando, olha, as ações que subiu e desceu, elas valorizaram, subiu e desceu, mas não valorizou tanto que a gente esperava, aí isso, aquilo, outro, bababá. Aí tem um pedaço que é sensacional, né? E fala, a menina dos preços, isso. Os caras só estão preocupados com isso. Só estão preocupados. Aí bota, nossa, aqui as recomendações da Eletrobras. É para comprar, não é para comprar, é bom. O que é que mexeu com a Petrobras? O que é que mexeu? Aí vai vindo. Aí tá aqui, ó. Outra questão que envolve o preço de energia. Enfrentou intervalos de baixa nos últimos 3 anos. A combinação, né, de reservatório, tudo mais, papapá. E por último teve um embate com o governo desde o início de 2023, que foi resolvido apenas em fevereiro deste ano. Mas embate, né? Enfim, Lula, né, criticou lá as privatizações, bababá. Os ativos da Eletrobras caíram porque o mercado, né, ficou com medo do governo Lula, ter maioria no conselho e, olha só, alterar decisões estratégicas da companhia. Eletrobras, decisão estratégica deveria ser o quê? Olhar para o futuro e garantir que o Brasil vai ter energia abundante, de qualidade e barata. Porque ainda tem isso, energia. Na parte de energia elétrica, como energia é um vetor, seria mais fácil de entender. Mas a energia também tem que ter qualidade. Sim, não é a energia que chega na tua casa não é assim, não. Tem que ter qualidade também. É outra coisa. Tem que ter isso também. Isso deveria estar na decisão estratégica. Um projeto de país, pensando na nação. Então tá aí, né? Olha, o Lula poderia alterar decisões. E aí o preço, né? O mercado perdeu a confiança. Aí tu vai ler. No final de fevereiro, a disputa ganhou um desfecho considerado positivo pelo mercado. Olha, a decisão estratégica tomada, o mercado gostou. Qual foi a decisão que o mercado gostou? Foi mantida a limitação de 10% no poder de voto para qualquer acionista. O governo federal passou a ter de indicar 3, blá, 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 blá. O direito será mantido, ou seja, está falando sobre a questão de... Não é o fluxograma interno, assim. O funcionamento interno do conselho, como é que funciona? Não é hierarquia. Me faltou a palavra. E, além disso, aí sim focar na questão estratégica. Por outro lado, a Eletrobras deixou de ter a obrigação de aportar recursos para a construção da usina nuclear de Angra 3. O mercado adorou. Por quê? Porque nós não vamos gastar dinheiro com pesquisa e desenvolvimento. Aí sobra mais dinheiro para pagar dividendos. Aí vai pagar os dividendos. Olha os dividendos. Ai! Sabe, quando você vê agora sendo na imprensa, dividendos recordes, é isso que está acontecendo, né? Tá deixando de investir no país para garantir energia barata, em quantidade e de qualidade para todo mundo, para pagar dividendo. É o preço que o André Esteves fala. Essa é a lógica do mercado. Tu tá entendendo? Essa é a eficiência, o choque de eficiência do mercado. Porque investir em Angra 3 já passou toda... É bobagem. Deixa essa porcaria de lado. O governo brasileiro também se comprometeu a apoiar a Eletrobras em um possível processo de desinvestimento. Você tá entendendo? O mercado quer que a Petrobras desinvista. Deixe de gastar. Tá entendendo, gente? Você tá entendendo o que é o Brasil? Você tá entendendo o que é esse país? É um absurdo! É um absurdo! Estão tomando na mão grande. E é isso aí. Esse é o mercado. É parte do problema. Por isso que eu falei, eu quero um candidato que o mercado odeie. Eu quero ver o André Esteves surtadíssimo. Vê a Exame, procura lá, procura assim, Exame BTG, vê o que tu acha de notícia. Eu quero ver a Exame postando notícia contra Eduardo Bolsonaro todos os dias. Eu quero ver os ataques mais baixos e vis contra Bolsonaro. Eu quero ver Ciro Nogueira espumando pela boca, vermelho, parecendo que tá com alergia de tanto comer camarão, tomar sol. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver Não, mas de jeito nenhum. Isso aqui eu comento depois com mais calma. Só pra encerrar, o vídeo não vai ficar tão longo não. Vou falar só por alto aqui, ó. Eu quero um país que os homens públicos tenham esse espírito. Adolfo Saxida podia estar de boa. Não, tá ali, ó. Fez questão de lançar um abaixo-assinado
acima desse abaixo-assinado fazer sentido ou não, ir para frente ou não, veja os pontos do abaixo-assinado do Adolfo Saxida. A visão de mundo do Adolfo Saxida, eu acho que você consegue entender em parte aqui. Carta de Defesa da Liberdade, do Estado de Direito e da Democracia. O Brasil enfrenta um momento crítico. Para evitar um retrocesso, é urgente restaurarmos a normalidade institucional. Essa pacificação exige 2 medidas concretas. Em primeiro lugar, é necessário aprovar o PL da Paz. Anistia ampla. 2 coisas. Quais são as 2 prioridades para o Saxida? PL da Paz. Ele diz, cara, não estou relativizando nada, mas tem que virar a página. Não dá para viver do jeito que está. Tem que ter liberdade de expressão. E o segundo passo, encerrar os inquéritos ilegais, inconstitucionais que estão há anos. Acabou. É isso que quer. Tá aí. Não é ajuste fiscal. Adolfo Saxida é um economista. Ele não tá preocupado com ajuste fiscal. Ele tá preocupado com o PL da Paz e com o fim dos inquéritos. Tenho o meu máximo respeito. Parabéns, Saxida. E tomou a iniciativa, foi lá, fez, tá dando a cara a tapa. Tá dando a cara a tapa. Tá dando a cara a tapa. É um economista, dando a cara a tapa, que dialoga com o mercado. Eu quero pessoas com este espírito público. Sou brasileiro também, tenho minhas preferências. Eu quero pessoas com este espírito público. É isso aí. Tá aí, irmão. Vai lá, confia no mercado, confia. Acredita que o mercado, que é o maior anunciante dos jornais, da TV, né, que coloca as notícias de economia sempre do que é favorável para eles. O Estadão ali foi perfeito aquela nota. Vocês estão entendendo, certo? Então, assim, toda vez que tu for tomar uma decisão estratégica para o país, se tu for levar em consideração o que o mercado quer, a gente vai estar vivendo... vai viver na caverna, porque não gasta nada. Não gasta. O importante é alcançar o superávit primário, que eu acho que também deu para entender isso lá no início do vídeo hoje, né? Como faz muito mais sentido pensar na saúde da relação dívida-PIB no longo prazo do que você jogar lá para frente para pagar com juros e correção monetária só para ter um número bonito para mostrar e falar, nossa, eu alcancei o superávit primário, enquanto a dívida tá explodindo de tanto juro que tá pagando com essa Selic de 15% e ninguém fala nada, porque os credores desta dívida são os principais anunciantes dos veículos de imprensa que trabalham neste país. Esse é o Brasil, que é a distância do mercado. Meu candidato sempre será Jairzão da Massa. Se não for ele, é o Dudu. Eu ia falar 0T não, é o Dudu. Dudu Bolsonaro. É isso aí, irmão. Não me vê com outro candidato, não. Não vem encher meu saco, não, que eu vou ficar enchendo teu saco. Para cada matéria plantada pelo Duda Lima e seus amiguinhos, pelo Ciro Nogueira, né? A gente vem do outro lado. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Não adianta... E não, gente, não fica achando que é a esquerda que tá tentando gerar uma briga. Meu Deus do céu, não cai nessa. Não cai nessa. Tô te falando, não cai nessa. Não fica achando que é infiltrado da esquerda, não, que tá botando pra direita brigar entre si. Não cai nessa. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram e o da Daniela Lima completo, se tu quiser ver. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode falar no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Peito na descrição e tem um Atraso Brasileiro. Kimpen.com.br. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Falou, galera. Fui!